Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Meu nome é Will, sou trader de opções binárias e hoje eu vou te mostrar alguns macetes para aumentar a sua assertividade operando a lógica do mercado, evitando de tomar vários loss e também melhorar muitos os seus resultados. Então assista quantas vezes for preciso e bora pro conteúdo. Regras e macetes para dominar a lógica do mercado de uma vez por toda. O que eu vou te ensinar hoje vai ser o seu divisor de águas para você operar a lógica do mercado. Vejo muitas pessoas falando que não sabe operar direito. Sempre quando eu opero na retração, ela sai rompendo tudo. E nessa aula você vai descobrir o motivo porque quando você opera, ela sai rompendo tudo. Antes de começar, eu quero que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal para eu continuar trazendo mais vídeos como esse. E também @WillTrader, me siga lá no Instagram para eu poder me conectar melhor com você. E que para você consiga tirar todas as suas dúvidas, porque todo dia eu abro uma caixinha de perguntas e você pode tirar sua dúvida que eu vou te responder em formato de vídeo para poder te ajudar de qualquer forma. A primeira coisa que você precisa saber analisar no gráfico e ter uma boa assertividade é o tipo de gráfico. E o gráfico ideal já tem vídeo no canal explicando, mas sempre procure gráficos com topos e fundos evidentes. Nunca um gráfico muito esticado e também nunca um gráfico muito lateral. Aquele gráfico que você consiga observar os níveis de mercado, porque muita gente toma loss que está operando em um gráfico muito lateralizado, onde você quer operar comprado, mas ele já deu alvo no topo, ou você quer operar vendido, mas ele já deu alvo no fundo. E é isso que é muito ruim para a gente. Temos que ter um espaço para o mercado buscar. Então no gráfico só temos dois tipos de leitura. Ou vai reverter ou ele continua. E como vamos saber quais dessas duas leituras o gráfico está te mostrando? Primeiro temos que saber o que podemos operar. Se o mercado ele já bate no alvo, quer dizer que temos leitura de reversão e não de continuação. Então vamos marcar aqui. Se o mercado já bateu no alvo, temos leitura de reversão. Se o mercado não bateu no alvo, temos leitura de continuação e não de reversão. Então aqui é o oposto. Se o mercado não bateu no alvo, temos leitura de continuação. É claro, isso depende do contexto, mas um dos filtros de entrada é esse. Então vamos colocar aqui. Então a gente não vai utilizar isso isoladamente. Sempre vai depender do contexto do gráfico. Se bateu no alvo, a leitura maior é de reversão. Se ainda não bateu, já temos leitura de continuação. É por isso que temos que observar todo o cenário. Às vezes você quer operar para reversão e o mercado sai rompendo tudo. E é exatamente esse o motivo de você perder tanto dinheiro. Para nada que você utilizar separadamente vai te trazer resultados a longo prazo. Se temos uma pressão de alta tocando num topo, por exemplo aqui, deixa eu fazer o exemplo para você compreender. Por exemplo, o que é um topo? Toda vez que o mercado faz uma reversão, por exemplo, vela verde e vela vermelha, a gente vai ter um topo, porque teve essa reversão. E essa reversão vai trazer o que pra gente? Esse V de mercado. Toda vez que a gente tiver uma vela verde, ela sobe aqui, o Vzinho, e ela desce porque fez uma vela vermelha. E toda vez que a gente tiver um fundo, é uma vela vermelha e uma vela verde. E faz o Vzinho para cima. Então, nesse caso, a gente tem um fundo. Agora, o que é uma pressão de alta? Por exemplo, aqui, a gente tem a marcação do topo e a marcação do fundo. Se o mercado já toca no corpo, ele já deu alvo. Se o mercado já toca aqui no corpo do fundo, ele já deu alvo também. Então, se aqui no futuro a gente tiver uma pressão de baixa, de cores iguais, que seria basicamente o quê? A gente tem um conjunto de duas velas da mesma cor, onde o corpo não consiga romper o pavio da vela anterior. Então, se o corpo não rompe o pavio da vela anterior, já temos um cenário de pressão de baixa. Então, o pavio ele tem que romper ou o pavio da vela anterior, na parte de cima, ou o pavio da vela anterior, na parte de baixo. Também pode ter o cenário que vai romper na parte de cima e na parte de baixo, mas tudo bem, continua sendo uma pressão de baixa aqui pra gente. Mas se ele já consegue tocar aqui, fazendo uma pressão de baixa, tocando nesse topo, a gente já tem uma leitura de reversão. A gente vai ter dois tipos de pressão, a pressão das velas iguais e a pressão das velas diferentes. A pressão de velas iguais temos leitura de reversão e pressão de velas diferentes a gente tem uma leitura de continuação. Então aqui, ó, qual que é o nosso padrão que a gente teve aqui? O contexto do gráfico, a gente tem um topo e o nosso padrão, a gente tem uma pressão de velas iguais. Então para esse exemplo, se o contexto do gráfico está para reversão, então se o contexto aqui a gente tem um topo, então a gente tem leitura de reversão.
não podemos procurar por padrões de continuação. Se aqui tivesse um padrão de continuação, aqui a gente não poderia fazer operação, porque teria uma análise de 50%. E por que 50%? Porque o padrão está te mostrando continuação, mas o contexto dele não está te mostrando continuação. Ele está te mostrando que ele já deu alvo nesse topo. Então a probabilidade de você tomar um loss é muito grande. Nesse caso, a gente decide ficar de fora, a gente não faz nada. A gente só procura outro gráfico para identificar o contexto e o padrão. Se o contexto tem leitura de reversão, o padrão tem que estar na leitura de reversão. Porque o contexto tem que estar alinhado com o padrão e o filtro tem que estar alinhado com o gatilho. Então, contexto de reversão, padrão de reversão. O gatilho de entrada é o padrão, é aqui a nossa pressão de velas iguais. E o nosso contexto, o nosso filtro de entrada é aqui a nossa reversão. Então, se temos contexto de reversão, precisamos procurar por padrões de reversão também, que no caso seria a nossa pressão de velas iguais. Para você não embolar, vai ter casos que não precisamos seguir essa regra, mas de começo, para você que é iniciante, eu vou te induzir a fazer a leitura correta. Não estou te falando que você não vai levar loss, porque vai, é só uma leitura básica para o seu entendimento. Não se preocupe com o loss, porque o gráfico precisa de todas as informações alinhadas para uma operação vitoriosa. Eu poderia passar todo o conteúdo em apenas uma aula, mas tenho certeza que assim você não terá resultado. Não porque você não tem capacidade, mas porque é muita informação ao mesmo tempo. Então vamos de pouco a pouco, que em poucos meses você já vai ver o seu resultado. O foco agora não é fazer dinheiro, mas sim a leitura correta, porque eu estou te induzindo ao caminho correto. Eu sou o seu mentor. Não queira apressar os seus resultados, porque eu estou traçando o seu caminho para dar certo. E se você não seguir esse caminho, pode ser que se em 3 meses era para você ser consistente, vai demorar 1 ano ou mais pela sua pressa. E pode ser até clichê, mas a pressa é a inimiga da perfeição. É óbvio, temos que ter ambição para ter resultados rápidos, mas também não podemos pisar em ovos. Você não pode querer adiantar o processo. Curta o seu processo. Vai ter gente que vai ter resultados rápidos, porque pisou em cada degrau, e vai ter gente que vai ficar meses no mesmo degrau. É por isso que você precisa de um mentor. Todos nós temos um mentor, somos eterno aluno e eu posso te mostrar o caminho, tá bom? E agora que você já tem uma leitura básica de como é um cenário correto de reversão, vamos ao cenário da continuação do movimento. Se temos contexto de continuação, vamos procurar por padrões que indicam continuação. Existem vários padrões de reversão ou continuação, mas vamos falar só de pressões, para não ficar muito conteúdo, para você não se embolar. As pressões de cores diferentes é um padrão muito forte de continuação no movimento, mas não é só isso que temos que observar. Então aqui a gente tem um topo, porque fez uma vela verde e uma vela vermelha. A gente pode fazer esse simples Vzinho, que seria o que? Subiu e desceu. Então a gente encontrou que essas duas velas formam um topo. Vela verde, vela vermelha, vai formar um topo para você. E qual que é a marcação do alvo? A gente pode marcar o corpo, porque o corpo, se já conseguir tocar, é porque já deu alvo. Então vamos supor aqui que o mercado está andando, fez uma vela verde e fez uma vela vermelha. A gente sabe que esse padrão é um padrão de continuação do movimento. Por que continuação do movimento? Porque o pavio dessa vela conseguiu superar o pavio da vela anterior. Ela tem que ser de cor diferente. Fez vela verde, fez vela vermelha, onde o pavio deixou uma pressão maior, a gente tem pressão de compra. E o que é uma pressão de venda? A gente tem uma vela vermelha e a próxima vela é uma vela verde, onde o pavio da abertura consegue deixar um pavio superando o pavio da vela anterior. A gente tem essa superação de pavio. Aqui superou e aqui superou. Então aqui temos pressão de baixa e aqui temos pressão de alta. Se temos pressão de alta, temos leitura de continuação do movimento. A gente vai querer jogar essa vela até buscar esse topo. Na pressão de venda, se a gente tem um fundo aqui embaixo, a gente tem uma vela vermelha e uma vela verde, a gente sabe que a gente tem um fundo, porque fez esse Vzinho de mercado, fez um V. Vela vermelha, vela verde é um fundo, vela verde, vela vermelha é um topo. E qual a marcação que a gente tem que fazer? A gente marca o corpo. Ou se o pavio dessas duas velas não conseguiu tocar nesse fundo, quer dizer que a gente pode entrar vendido, acreditando que o mercado vai vir buscar esse fundo. Então aqui a gente tem o contexto e aqui a gente tem o nosso padrão. Se o mercado sobrou espaço, ele não conseguiu dar alvo, o pavio dessa vela ou dessa vela não conseguiu tocar, quer dizer que temos um padrão de continuação que não deu alvo. Então a gente pode antecipar esse movimento, que seria ir a favor de buscar o seu alvo.
toda a leitura de continuação vão ser a obrigação, entre parênteses, de somente empurrar o preço para o seu alvo. Então a gente vai entrar comprado para essa vela, acreditando em buscar o seu alvo. Aqui é a mesma coisa, a gente tem o que? A gente tem o contexto, que a gente tem esse fundo, e a gente tem o padrão, que é o padrão de continuação. E se o mercado tem espaço para chegar nesse alvo, você tem essa obrigação de empurrar o preço nessa direção, de empurrar o preço até buscar esse fundo. E é essa leitura que você tem que ter. Agora vamos procurar aqui no gráfico alguns exemplos. Eu já tinha separado alguns exemplos para você, então deixa eu procurar aqui. Por exemplo, aqui nesse cenário, o que você está vendo aqui? A gente tem pressão de cores iguais. E por que pressão de cores iguais? Porque a gente tem aqui duas velas, onde o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior e o pavio consegue deixar um pavio maior, ou na parte de baixo ou na parte de cima. Nesse caso, deixou um pavio maior na parte de baixo, temos pressão de compra. Se temos pressão de compra, a gente já encontrou o nosso padrão. Agora a gente tem que encontrar o nosso fio de entrada, a gente tem que encontrar o contexto do gráfico. E o contexto do gráfico está mostrando o quê? Que você olhou aqui para trás e encontrou esse primeiro fundo. Por que fundo? Porque fez a vela vermelha e vela verde. A gente pode fazer a marcação no corpo. E se o mercado tivesse tocado nesse fundo, a gente teria a leitura de compra. Por que leitura de compra? Porque a gente teria essa leitura de reversão do movimento. Mas como não conseguiu tocar, a gente não pode fazer essa operação. Porque a gente tem aqui o nosso contexto de gráfico, que a gente encontrou um fundo. E o padrão é um padrão de reversão. O padrão de reversão, ele tem que estar tocando nesse fio de entrada, tem que estar tocando nesse fundo. Se ele não tocar, você não pode operar comprado, sabe por quê? Ele pode vir buscar, lembra que eu falei? Você só pode operar na continuação do movimento quando o mercado deixa esse espaço aqui. Então, aqui nesse cenário, a gente teria que procurar uma pressão de venda para a gente operar na continuação, porque ele sobrou espaço aqui para você. Para a gente operar a pressão da mesma cor, a pressão de velas iguais, ele tem que estar obrigatoriamente tocando no seu alvo. Porque se ele faz isso aqui, ó, ele não sobrou espaço para o mercado trabalhar. E sabe por quê? Que ele já deu alvo no seu fundo. Então a gente acredita na reversão do movimento. Porque a gente tem padrão de reversão, a gente teria o contexto de reversão. Padrão de reversão tocando no contexto de reversão, temos leitura para compra. E fez aqui mais um padrão de pressão de compra de velas iguais, de cores iguais. E por quê? Porque a gente tem um conjunto de duas velas, onde essa segunda vela, o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior. Pressão de cores iguais, porque o pavio conseguiu superar o pavio da vela anterior. Esse pavio também, ele poderia superar o pavio da vela anterior, mas não tem problema. Fazendo aqui uma pressão de alta, porque o pavio deixou um pavio maior, superou esse pavio, a gente já conseguiu identificar esse padrão de reversão, mas de novo, ele não conseguiu tocar no fundo. Ele teria que obrigatoriamente estar tocando nesse fundo para a gente operar comprado. Essa leitura que eu quero que você tenha. Vamos procurar mais exemplo aqui. Esse exemplo é o exemplo perfeito. E por que é o exemplo perfeito? A gente conseguiu identificar o nosso padrão. E esse padrão é o que? É uma pressão de compra. Porque a gente tem um conjunto de duas velas, onde a segunda vela, o corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior e ela conseguiu deixar uma superação de pavio. Então temos nosso padrão. A gente conseguiu identificar o padrão. A gente conseguiu identificar o nosso gatilho. Nosso gatilho de entrada é a pressão de compra. Mas também a gente tem que observar o contexto do gráfico. A gente tem que observar os filtros do gráfico. E se a gente olhar aqui para trás, a gente encontra o nosso primeiro fundo, o fundo mais próximo. E esse fundo vai ser o nosso contexto, vai ser o nosso filtro de entrada. Então, se temos padrão de reversão do movimento, porque fez duas velas da mesma cor, fez uma pressão de compra de cores iguais, tocando aqui no contexto do gráfico, tocando no filtro de entrada, que temos duas leituras de reversão. O padrão é um padrão de reversão e temos aqui o contexto, que é contexto de reversão. Então, é por isso que sobe uma vela verde. É por isso que nesse momento a gente pode operar comprado. Ele já deu alvo no fundo e fez uma pressão de compra. Só que também aí você pode começar a avançar o conteúdo. Aqui não necessariamente poderia ser uma vela verde. E por que disso? Porque a gente não tem liquidez para compra. Sabe por quê? Porque toda vela que não deixa pavio na sua abertura, ela elimina toda a liquidez de compra. Dessa vela para cá, toda a liquidez de compra. E o que seria a liquidez? Seria todo o pavio do fechamento. Aqui a gente tem o pavio do fechamento, a gente pode fazer a marcação aqui. Essa liquidez seria buscado pela compra quando ela começasse a subir. Quando a gente tiver um padrão de compra tocando aqui no contexto de compra.
A gente tem padrão de reversão com leitura de reversão por causa do contexto. Então, se a gente tem leitura de compra, a única liquidez que o mercado vai buscar vai ser esse pavio aqui. E por que esse pavio? Porque essa vela verde não deixou liquidez, não deixou interesse de compra. Mas se você for olhar, essa vela é o nosso segurança, ela é uma vela vermelha que não deixa pavio na sua abertura, então toda a liquidez de compra que estiver atrás aqui de segurança não vai ser mais buscado, e é por isso que essa leitura de compra é arriscada. Se você for pegar, é arriscado, mas você pode pegar uma operação vitoriosa com mais margem, porque a gente tem duas leituras de compra, a gente tem o padrão e o contexto do gráfico, mas como eu falei, se você não quiser tomar esse possível loss, é só você observar a liquidez de mercado, que é um conteúdo que vai ficando um pouquinho mais avançado. Você vai estar começando a saber, a ler o gráfico, a ler o que o mercado pode fazer. Se ele pode ter mais leitura de compra ou se ele pode ter mais leitura de venda. Se essa vela aqui tivesse pavio, aí sim você poderia pegar essa compra tranquilo, porque o mercado tem liquidez para compra. Porque ele não fez um segurança. Se não fez segurança, a gente vai procurar as liquidez de compra para ser trabalhada. Aqui, essa vela não deixou interesse de compra, não deixou liquidez, mas essa vela aqui conseguiu deixar liquidez. Então, se essa vela deixasse pavio, essa liquidez poderia ser trabalhada quando o mercado tiver padrão e contexto de reversão para compra. Você vai observando que a sua leitura gráfica vai melhorando, você vai saber o que o gráfico está fazendo, quais são as movimentações que ele pode fazer. Por exemplo, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem pressão de cores iguais. E o que seria isso? Uma vela verde e uma vela vermelha, onde o pavio dessa vela consiga deixar um pavio superando um pavio da vela anterior. Conforme você for aprimorando o seu conhecimento, você vai saber que aqui não é uma pressão de compra ideal. Sabe por quê? Porque o corpo dessa vela não terminou aqui, ela não deixou pavio na verdade. Ela terminou exatamente aqui. Então se ela não deixou pavio, já vai ficar um pouquinho arriscado, porque não deixou interesse de compra. E por que eu tive essa leitura? Por causa do gap. O gap ele vai modificar a sua análise. E para você conseguir ter análise do gap, você vai analisar o que? A abertura da vela atual referente ao fechamento da vela anterior. Você vai fazer essa marcação, você vai marcar a abertura da vela atual e você vai identificar a vela anterior. Se o fechamento dessa vela não terminar alinhado certinho com essa marcação da abertura, é porque ela está com gap e você tem que fazer essa pequena correção ou esse pequeno preenchimento. Nesse caso a gente tem esse pequeno preenchimento a fazer. Então a gente faz esse preenchimento, a gente descobre que o mercado não deixou interesse, não deixou liquidez. Então seria melhor se ele deixasse liquidez, fazendo a pressão de compra para a gente poder pegar essa operação comprada. Mas vamos supor que você não sabe disso ainda. Então vamos marcar aqui a nossa pressão de compra. Então a gente já encontrou o nosso padrão de entrada, a gente já encontrou o nosso gatilho de entrada. Agora a gente tem que encontrar o contexto do gráfico, vamos encontrar os filtros de entrada. Agora vamos olhar qual que é o topo mais próximo que a gente tem. A gente tem esse topinho aqui. E por que é um topo? Porque fez uma vela verde e fez uma vela vermelha. Aqui ó, ela faz uma vela verde, faz uma vela vermelha, a gente tem um topo. E a marcação do topo a gente pode marcar aqui no corpo da vela vermelha. Então a gente descobriu que a gente tem um fio de entrada bem aqui. Então aqui a gente tem o nosso contexto, o nosso filtro de entrada. E lembra que eu falei, o gatilho de entrada tem que estar alinhado com o contexto do gráfico. Se a gente tem padrão de continuação, a gente quer operar para a continuação do movimento, ele já tocou no seu alvo, ele já tocou no contexto, a gente não pode operar. E sabe por quê? A gente tem padrão de continuação para compra, mas a gente tem um contexto para venda. E uma dica muito importante para você, começa a desenhar no gráfico. E como eu vou fazer esse desenho? Vai aqui ó, e vem aqui em retângulo. É por isso que eu parei de usar IK Option, eu passei a usar agora a Kotex. Inclusive, faça um depósito na Kotex clicando no terceiro link da descrição, que vai estar me ajudando muito. Porque na Kotex dá para você marcar esse retângulo aqui. E marcando o retângulo, você consegue ter uma leitura gráfica melhor, porque você está desenhando. Então está entrando na sua cabeça muito mais fácil. E como eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o retângulo, vou clicar nesse lápis, você vai arrastar aqui para baixo e vai encontrar a opção de retângulo. Você pegou esse retângulo, vai encontrar o que? O nosso padrão, que a gente encontrou aqui, que é uma pressão de compra. Agora você vai encontrar o nosso filtro de entrada, que a gente tem aqui esse topo. Se a gente tem padrão de continuação para compra, mas já temos um padrão de reversão, a gente não pode pegar essa operação. Para ser ideal, essa operação de compra, ela não poderia dar alvo nesse topo. E como seria isso? Esse pavio, ele teria que ficar aqui abaixo para você pegar a operação. A gente tem o padrão aqui de compra, pressão de cores diferentes.
você pode pegar essa compra que ele não bateu no alvo. O alvo tá aqui, ó. É esse nosso topo, que é um padrão de reversão. Se ele tem esse espaçozinho sobrando, ele vai vir buscar. Aí sim você pode pegar a sua operação comprada. Vamos buscar mais exemplo aqui. O que você não pode fazer é exatamente aqui. A gente identificou um padrão de continuação do movimento. Então aqui a gente tem o nosso padrão de padrões de cores diferentes. E agora o que você tem que fazer é encontrar o nosso filtro de entrada, o nosso contexto do gráfico, porque não adianta fazer padrão de continuação se a gente não está olhando o contexto. E como a gente vai fazer isso? Se você olhar aqui para trás e não tiver referência, você não pode operar essa operação de compra, porque vamos supor que lá atrás no gráfico você não consiga ver, mas ele já conseguiu dar alvo. E deu alvo aonde? Nesse topo, que fez uma vela verde e fez uma vela vermelha. Então aqui a gente tem o nosso topo. E a marcação vai ser aonde? A marcação vai ser aqui no corpo. Se o mercado ele já consegue dar alvo, se o mercado já consegue tocar, ele não tem o que buscar, tá vendo? Ele não tem espaço para buscar. Então como você vai adivinhar, sendo que você não tem aqui referência para você ver? Você vai ter que ver aqui o gráfico lá atrás, e isso vai demorar tempo. E aqui em opções binárias, o tempo é muito importante, você não pode perder tempo. Você tem que olhar para gráficos, que é o que? Você olhou aqui para trás, não tem nada, não tem referência, você já não opera. Mesmo tendo padrão de continuidade, a gente não poderia pegar essa compra, porque a gente não tem referência para o mercado trabalhar. Agora vamos fazer esse pequeno exercício. Eu quero que você treine aí na sua casa exatamente a fazer esses desenhos. Se você consegue fazer os desenhos, vai ficar muito mais fácil para você aprender, vai ficar muito mais fácil para o seu entendimento. Aqui, por exemplo, encontrei um padrão de continuação do movimento. E por que continuação do movimento? Porque a gente tem duas velas de cor diferente, onde o pavio dessa vela conseguiu deixar um pavio superando o pavio da vela anterior. Então temos pressão de compra, a gente já encontrou o nosso padrão, que é um padrão de continuidade. Agora a gente vai ver aqui atrás do gráfico o nosso primeiro topo que a gente encontrar. Então a gente tem aqui uma vela verde e uma vela vermelha, a gente tem um topo. E aonde a gente pode fazer a marcação? A gente pode fazer a marcação no corpo, mas se já conseguiu romper, a gente pode marcar o pavio, porque na verdade a marcação é o que? É o corpo, o pavio e o pavio da vela anterior. Se ele já conseguiu tocar nessas três marcações, você não pode fazer a operação, porque o mercado não tem aqui, ó, não tem espaço para trabalhar, ele já conseguiu dar alvo. Então aqui você não poderia pegar essa compra, porque está muito arriscado. A maioria das vezes que você for pegar, você vai tomar loss, porque a gente tem padrão de continuação, mas a gente tem aqui o contexto do gráfico. O contexto do gráfico não está apresentando isso para você, então você não pode operar comprado aqui. Aí você vai fazer o desenho bem bonitinho, para na hora que você for estudar, ficar muito mais fácil. Por exemplo aqui, se é um padrão de reversão, vamos marcar de vermelho. Se fosse um padrão de continuação, vamos marcar de verde. Então vamos buscar atrás do gráfico padrões de reversão ou padrão de continuação. Então vamos lá. A gente tem que bater o olho e conseguir identificar. Por exemplo aqui, ó, já consegui identificar que a gente tem um padrão de continuação. E por que padrão de continuação? Porque fez aqui uma pressão de compra de cores diferentes, onde a gente tem uma vela verde e uma vela vermelha. O pavio dessa vela conseguiu romper o pavio da vela anterior. Temos pressão de compra, temos nosso padrão de entrada, que seria o nosso gatilho. Aí agora que a gente já encontrou um padrão, é um padrão de continuação, vamos observar aqui atrás do gráfico e encontrar o nosso primeiro topo. E por que aqui é um topo? Porque fez uma vela verde e fez uma vela vermelha. E qual que é a marcação do topo? O corpo, o pavio e o pavio da vela anterior. Se o mercado já tocou, é porque você não pode pegar a operação. Para você analisar outros topos, você tem que ver o que? Se o mercado já conseguiu romper. Se ele rompeu por completo essas três marcações, aí sim você pode observar o próximo topo. Que o próximo topo ele vai estar aqui, ó. Como não deixou pavio, você marca somente no corpo. Aí se ele conseguiu romper, aí você vai observar o próximo topo. Que o próximo topo é aqui, é a vela verde, uma vela vermelha. Você pode marcar o corpo e o pavio. Se o mercado tem espaço, você pode pegar a operação. Mas como aqui ele já conseguiu bater, que ele já conseguiu tocar ou no corpo, ou no pavio da vela anterior, você não pode pegar a sua operaçãozinha. Se ela consegue romper o corpo, mas ela fica dentro aqui do pavio, quer dizer que já deu alvo. E de novo, para você conseguir identificar os topos mais para trás, é se ela conseguir romper aqui por completo. Aí sim você vai identificar se tem mais topo aqui atrás para fazer a sua operação. Então aqui temos gatilho de compra, a gente tem aqui o nosso contexto do gráfico. A gente vai clicar aqui no retângulo e vai observar aqui. Se a gente tem uma vela verde e uma vela vermelha, a gente pode marcar aqui.
vela verde e vela vermelha. A gente tem um topo, e se o mercado já tocou nesse topo, você não pode pegar a operação. Aqui a gente vai fazer o seguinte, para ficar no seu subconsciente, você vai fazer o quê? Se a gente tem um padrão de continuação, a gente vai marcar aqui de compra, que é uma pressão de compra, e a gente pode marcar aqui o nosso contexto do gráfico de vermelho, porque a gente tem esse topo. A gente tem um padrão de reversão. E lembra que eu falei? O padrão sempre tem que estar alinhado com o contexto. Se o padrão é de compra, mas tem um padrão de reversão, você não pode pegar essa operação. Essa compra aqui foi na sorte. Nesse caso, as 3 operações que eu mostrei deu certo, mas no longo prazo, na hora que você for fazer, de 100 análises, a maioria vai dar loss por causa do contexto do mercado. Você tem que saber o que o gráfico está te passando de informação para você conseguir fazer uma operação muito mais segura. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de mandar qualquer tipo de pergunta no meu Instagram, que todos os dias eu abro uma caixinha de pergunta e você pode perguntar que eu vou te responder em formato de vídeo para poder te ajudar de qualquer forma. Não se esqueça de se inscrever no canal e se você quiser ter essa leitura gráfica mais avançada, clica no primeiro link da descrição para você parar de tomar loss e para começar a descobrir o motivo das suas entradas. Você tem que fazer as entradas corretas para ter resultados corretos. O que você não pode fazer uma leitura errada para buscar resultados corretos. Então é isso que você tem que saber. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e bora para a próxima aula. Tamo junto!